Irmão, a partir de hoje, você está no banco. Você está disciplinado. E aí? O que você acha disso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário de Bordo. Vamos aí a mais um assunto que gera muita polêmica, a disciplina. Você está disciplinado. A partir de hoje você está no banco. Você já viu, já passou por isso. E a pergunta da introdução desse vídeo foi exatamente essa. O que você acha disso? Tá certo? Tá errado? É uma pena que em alguns assuntos, como o da música e agora esse aqui, muitas pessoas não dão opinião. As pessoas ficam com medo dos seus líderes e elas raramente dão opinião sobre alguns assuntos. Elas preferem ficar escondidinhas, ficar no anonimato, ficar atrás da moita, né? Com medo de serem depois disciplinadas porque deram uma opinião, de repente, contrária. Porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas não concordam com esse negócio de você está no banco, a partir de hoje você está disciplinado, né? Mas é um assunto que nós vamos abordar aqui, um vídeo não muito comprido para não ficar chato, tá bom? Eu espero que eu consiga, mesmo num vídeo curto, esclarecer um pouco, pelo menos, de um assunto tão delicado, de um assunto tão complicado e um assunto existente ainda nas igrejas em pleno 2025 e eu espero que seja proveitoso para você. Portanto, não saia daí, é depois da vinheta, tá bom? A gente já volta. Pois bem, irmãos, o negócio é o seguinte: quem não erra? Quem de nós não erra? Todo dia nós erramos. Todos os dias nós erramos com palavras, com ações, erramos até caminhos, erramos, somos assim, né? A nossa natureza humana. E pesquisando um pouquinho a respeito, eu pude perceber que existem até alguns textos que os pastores usam para aplicar a disciplina. Mas vamos ver como era lá no Velho Testamento, na Antiguidade, nos primórdios, como é que era tratada a disciplina, o erro, né? Porque lá era o próprio Deus que tratava com as pessoas. Depois veio as leis, né? E aí a coisa ficou mais estreita. Era olho por olho, dente por dente. Quem pecava, quem errava, em muitos casos, morria realmente. E era desse jeito que a coisa era feita. Mas, ainda assim, nós temos alguns exemplos no Velho Testamento onde era o próprio Deus que tratava com as pessoas quando elas erravam, principalmente a liderança. Veja bem que Deus condenou o fogo estranho, né? No templo. Veja que Moisés, quando feriu aquela rocha, ele foi punido pelo próprio Deus com a não entrada na terra prometida. Davi,
errou com Betseba e o próprio Deus o puniu, matando o fruto daquele relacionamento, Davi pagando um alto preço com a perseguição do próprio filho, que queria a todo custo o seu reino. E temos outros exemplos. Jonas, pela desobediência, foi parar no ventre de um peixe. Então, era o próprio Deus que tratava de retribuir o erro. E nós precisamos entender que todo erro tem sua consequência, tem seu preço natural, né? Portanto, lá no tempo da lei, todo erro, todo pecado era considerado transgressão da lei, era considerado pecado. E eu vou chegar lá em alguns textos que alguns pastores usam para justificar a disciplina. Mas, irmãos, há de se convir, aliás, que Jesus veio nos trazer a graça. Jesus disse que nós devíamos perdoar um irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 por dia, ou seja, 490 vezes por dia. De repente você pode estar dizendo assim, irmão, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando da disciplina na igreja, não é isso? Mas faz parte do assunto. Bom, o que a Bíblia diz sobre errar? Vamos lá. A Bíblia aborda o erro sobre diversas perspectivas, enfatizando a natureza humana falível e a importância do arrependimento e do aprendizado com os erros. Ou seja, todo erro traz consequências, mas traz também aprendizados. O erro em si não é o fim, mas sim a forma como lidamos com ele que define o nosso progresso. Partindo desse princípio, irmãos, como é que eu lido, como é que eu tenho que lidar com um irmão quando ele erra? É punindo? É castigando? E quando eu erro? Quando o pastor erra, quem é que pune ele? Quando o pastor faz algo errado, quem é que põe ele no banco? Quem? Ah, tem que vir o superintendente, vir não sei quem, mas quando? O pastor está ali com aquele irmão no dia a dia. E eu tenho uma opinião, sempre tive uma opinião que eu ouvi de um pastor e guardei para mim como minha opinião também. Você pôr alguém no banco, você dizer para o irmão, olha, a partir de hoje você não vai mais participar das atividades aqui na igreja como obreiro, como membro, como cooperador, porque você está disciplinado, você vai ficar no banco. Então o que eu ouvi foi o seguinte, é o mesmo que dizer para a pessoa, você não serve mais. Ou, bom, por um tempo você não serve mais. Por 30 dias, por 60 dias, você não serve mais. Depois disso, você volta a servir. Irmão, eu pergunto para você o seguinte, você que se omitiu de dar a sua opinião aí, é punindo, é castigando que a pessoa vai aprender com o seu erro? Ou é chamando para si, trazendo para si, abraçando, ensinando com amor que a pessoa vai aprender? Fica aí essa perguntinha para você. Então, tudo depende de como nós lidamos com o erro do outro.
porque nós já temos que lidar com os nossos erros e muitas vezes nós não lidamos com os nossos erros, porque principalmente alguns caciques que tem por aí, me perdoe a expressão, não tem quem os julgue como eles julgam os outros. Não tem quem os corrija como eles corrijam os outros. E aí, como é que fica isso? Mas sabemos nós que o próprio Deus, a Bíblia diz, corrige a quem ama. O erro como parte da experiência humana. A Bíblia reconhece que todos pecam e erram, 1 João 1,10, destacando a necessidade de reconhecer as próprias falhas. Uma coisa, irmãos, é errar. Outra coisa é persistir no erro e outra bem diferente é não aceitar a correção, não aceitar a conversa, né? Porque ninguém é menino para chegar no irmão e dizer, aqui irmão, você isso, não, ninguém é menino. Geralmente os obreiros, os cooperadores de uma igreja são pais de família, são trabalhadores. Então a gente tem que respeitá-los como tal e não tratá-los como meninos, como muitas vezes pastores querem fazer com pais de família, tratá-los como meninos. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já passei por isso em reunião de ministério, pastor querer gritar, pastor querer apontar dedo. Não é assim que funciona. Jesus nunca faria ou fez isso. Ter esse tipo de atitudes. Em Provérbios 28:13, nos lembra da importância de confessar os erros e buscar perdão de Deus, né? E se você errou com alguém, é óbvio, buscar o perdão da pessoa. Em Tiago, capítulo 3, versículo 2, nos adverte que mesmo aqueles que parecem perfeitos ainda podem errar em suas palavras. E eu estico mais um pouquinho, e atitudes. Salmo 19, versículo 12, nos leva a refletir sobre os nossos próprios erros e pedir misericórdia ao Senhor por eles. Portanto, existe, irmão, o erro e existe o arrependimento ou a falta dele. O arrependimento é fundamental na Bíblia, envolvendo a tristeza pelo pecado e a decisão de se mudar de direção. A Bíblia nos ensina que Deus oferece perdão e restauração àqueles que se arrependem. Está lá em Provérbios 28:13. Portanto, errou, se arrependeu, mas, irmãos, o que eu vejo muitas vezes, ou o que eu já vejo, hoje não vejo mais, né, assim, esse tipo de coisas, mas o que eu já vi, irmãos que não tiveram a oportunidade de se arrepender. Irmãos que erraram e ao invés de serem corrigidos do seu erro, não tiveram essa oportunidade. Olha, eu digo para vocês que eu já passei por isso. Um irmão certa vez, hoje eu acho que ele é pastor e ele não era, mas ele era cunhado do meu pastor. E ele me viu praticando uma coisa errada na rua. Mas era uma coisa que não prejudicava ninguém a não ser eu mesmo. Esse irmão, ao invés de chegar em mim e dizer, irmão, poxa, assim. Você sabe o que esse irmão fez? E eu, na época, iria ser consagrado ao presbitério. Sabe o que esse irmão fez? Ele correu no pastor presidente, que era cunhado dele, disse, olha, eu vi o irmão assim, assado.
Quando cheguei no dia da consagração, fui barrado, minha família toda ali, fomos envergonhados, não houve uma explicação, não houve nada, mas eu sabia que era por causa dele, porque eu ouvi também. E a consagração não aconteceu, e nós saímos dali todos chateados, inclusive o pastor que me indicou, com quem eu congregava. E aquele dia foi um dia que eu lembro até hoje, irmãos. Poderia ter acontecido de ter largado tudo, saído da igreja chateado, como depois saí do ministério, sim, mas nunca abandonei Jesus, nunca abandonei a minha caminhada. Mas esse irmão foi imprudente ao extremo, ele poderia ter matado uma vida. E junto com essa vida, toda a sua família, por imprudência, por achar que as coisas eram do jeito dele. Por isso que eu digo, como é que nós lidamos com o erro do outro? Como um comentário que eu recebi aqui sobre a chamada do vídeo. Nada mais justo, errou, tem que pagar pelo erro. E nós? Eu já pedi desculpa, mas aí tá tudo bem. Não é? Mas na hora de disciplinar, não, tem que pagar pelo erro. Então, irmãos, tudo depende de como nós lidamos com o erro do outro. Do outro. Né? Volto a dizer aqui, com a mesma régua que a gente medir, a gente vai ser medido. O arrependimento autêntico leva a uma transformação na vida, com a pessoa buscando agradar a Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Então nós temos o erro, como eu já disse, e o aprendizado. A Bíblia nos ensina que nós podemos aprender com os erros, tanto os nossos quanto o erro dos outros. Provérbio 19:2 nos lembra que a falta de juízo pode levar à queda, enquanto Provérbios 26:11 compara a pessoa que repete os erros a um cão que volta ao seu vômito. Entende? A história de Ismael nos mostra que podemos acertar depois de errar, reconhecendo nossas falhas e buscando a correção. A Bíblia também nos adverte sobre a importância de aprender com os erros dos outros, usando exemplos tanto positivos quanto negativos para nos guiar. É o que aconteceu comigo. Se eu vejo um irmão num erro, e se é da minha competência, e se eu achar que aquele irmão deve ser alertado, eu não vou falar com o pastor dele, eu não vou falar com ninguém, eu vou falar com um irmão. Irmão, preciso falar com você em particular. E isso às vezes ocorre comigo. Irmão, eu preciso falar com você. Enquanto que quando eu erro, às vezes a minha esposa, isso aí não foi legal. Você está certo, preciso consertar esse negócio. E aí, no meu caso, chego no irmão em particular, ninguém precisa saber, não preciso tocar trombeta, ninguém precisa participar. E digo, irmão, é assim, 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 porque a Bíblia diz para que eu chame testemunhas, desde que o irmão não admita. Não, eu não estou errado, eu não fiz, não fui eu. Não era eu, não era eu. Entende? Mas, na maioria das vezes, ou graças a Deus, todas as vezes que eu falei com um irmão, o irmão disse, o senhor está certo, é assim mesmo. Eu vou procurar me corrigir, e aí você ganha uma alma, ganha um amigo,
né? Porque você fez exatamente o que Jesus faria. Nós temos que sempre nos fazermos essa pergunta. Mesmo nas tribulações, mesmo nas contrariedades e principalmente também quando vermos um irmão no erro, o que Jesus faria no meu lugar? Ah, não, tem que pagar. Errou, não quero saber. Sabe quando Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado? Jesus mandou Pedro para o banco? Pedro. Você está no banco, Pedro. Agora foi demais. Você, além de ameaçar, cortou a orelha do rapaz fora, Pedro. Pedro, já era para você. Não. Jesus pegou a orelha, pôs de volta, disse, Pedro, por favor, guarda a sua espada, Pedro. Basta, Pedro, não quero violência, não quero sangue. Jesus aconselhou, ensinou Pedro. E é assim que o que Jesus faria no nosso lugar, o que Jesus faria no meu lugar, será que nós não erramos? E quando nós erramos, errar o alvo é uma definição comum do termo pecado na Bíblia, destacando a transgressão da lei de Deus. A Bíblia também nos mostra que o pecado nos separa de Deus. Lá em 1 João 1,10. No entanto, a Bíblia nos oferece esperança através do perdão e da restauração em Cristo. Em Cristo. Irmãos, é preciso entender que todos nós erramos. E agora eu quero chegar no texto que os pastores usam, né? Isso eu fui pesquisar, diz que os pastores usam um texto de 1 aos Coríntios, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 5, 1 aos Coríntios, capítulo 5, né? 1 aos Coríntios, Atos Romanos, Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 13, geralmente diz assim, 1 aos Coríntios capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E eu não vou continuar a leitura aqui porque é muito comprido, vai ficar muito chato, já estamos com 20 minutos de vídeo. Irmãos, mas aqui está falando de uma coisa gravíssima. Gravíssima. Quer dizer, soube que alguém manteve relações com a mulher do pai e não fez nada. Todo mundo fingindo que não viu, não sabe, não aconteceu. Aqui se está falando de um problema grave. E mesmo que fosse um caso desse hoje na igreja, numa igreja que eu dirigisse, irmão, eu preciso falar com o irmão em particular. Irmão, tá aí uma conversa assim, é verdade ou não? Eu preciso saber de você. É verdade? Não é verdade? Pastor, é verdade. Aí vamos orar, vamos conversar sobre o assunto. Você tem consciência do que você fez? Você tem noção da consequência que isto vai trazer
para a sua vida, para a vida da sua família. Você tem noção disso? Irmão, e assim, irmão, ter uma conversa muito franca com o irmão, depois com a irmã, e procurarmos encontrar um meio termo, mas jamais publicamente condenar o irmão ou acusá-lo ou ainda expulsá-lo, tirá-lo. Porque a Bíblia diz que quando a gente avisa o errado, se ele morrer, o sangue dele não cairá sobre a nossa cabeça. Mas temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é juntar, e não espalhar. O próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus faria no meu lugar? Lembra quando Jesus, no caso da mulher adúltera, quando todos acusavam, tem que morrer, Jesus vem, diz: mulher, vá e não peques mais. E por que eu tenho que condenar? E por que eu tenho que atirar pedra? Um outro texto que dizem ser usado também para isso se encontra em Mateus 18. Mateus 18, irmãos. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 15. Mateus 18, 15, onde diz o perdão do pecado de um irmão. Ora, se um irmão pecar contra ti, vai, repreende-o, entra a ti, e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão, como eu já disse. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se ele não escutar, fala com a igreja. Se também não escutar, considera-o como um gentil ou publicano. A Bíblia não está dizendo para condenar. Sabe o que é gentil? É qualquer pessoa que não seja judeu. Ou qualquer pessoa que seja de outra religião é o gentil. Ou publicano, trate ele como um publicano. Sabe o que é publicano? Coletor de impostos, traidor, ladrão. Entende? Mas não fala, condena, prende, faz isso, faz aquilo. Irmãos, o que Jesus faria no nosso lugar? Né? E é aqui que muita gente não entende esse pedaço da Bíblia. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas, contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui que as pessoas não entendem esse texto e misturam tudo. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. É sobre isso que Jesus se refere quando diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. É quando houver essa necessidade, essa situação. Portanto, irmãos, não podemos ser juízes sobre aquilo que não fomos constituídos, né? Então, a gente não pode sair por aí condenando pessoas, dizer: olha, por 2 meses você não presta, daqui 2 meses você volta a prestar. Não é verdade? Como eu já disse. Portanto, eu sou a favor de se chamar o irmão, a irmã, seja lá quem for, em qualquer situação, em particular, se conversar, tentar se acertar. Irmão, por favor, irmão, não seria melhor você se abster um pouquinho do que você anda fazendo? Ou quando for fazer, leva um irmão. Às vezes isso aconteceu numa visita que o irmão foi fazer, por exemplo. Irmão, não vá mais sozinho. A partir de hoje, chame sempre um irmão para ir com você.
Agora, na frente de todo mundo, chamar o irmão, execrar o irmão, pegar um pai de família, envergonhar um pai de família, esquecer que está diante de um cidadão, de um homem de bem, para execrá-lo, para mostrar, porque na verdade quando eu digo para alguém, você está no banco, você isso, você aquilo, eu estou apenas mostrando a minha autoridade, não a de Jesus, e nem a autoridade que eu estou revestido. Porque Jesus jamais faria isso. Só serve para mostrar autoridade. O pastor colocou no banco. Não é mais fácil resolver o problema do que colocar o problema de lado? Eu creio assim, eu vejo assim, eu penso assim. E os irmãos podem deixar as suas opiniões aí, se os irmãos concordam com a minha opinião ou não. E se não concordar, tá tudo bem também, né? É como eu digo, eu posso não concordar com uma vírgula do que você diz, mas defendo o direito que você tem de dizê-las. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta. O seu comentário é muito importante. Comenta, mesmo que a sua opinião seja contrária. E eu vou respeitá-la, desde que você respeite o meu ponto de vista, e assim caminhamos todos juntos para a eternidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, derrame sobre você muita paz, muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Paz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!